A origem da Roma Antiga. Um dos maiores impérios da história, a Roma Antiga corresponde a uma civilização itálica que teve origem no século VIII a.C. Essa região, que no início era uma pequena aldeia, tornou-se um dos maiores impérios do mundo antigo. A história antiga abrange o contexto de Roma. A origem da cidade também está baseada na mitologia. De acordo com a lenda, o que levou à fundação foi quando Enéas, chefe troiano, fugiu dos gregos após eles invadirem Troia. Enéas foi para a Itália e no local ele casou com a filha de um rei latino. Com base na mitologia, os descendentes de Enéas, os gêmeos Rômulo e Remo, foram atirados no rio Tibre por Amulho, o rei da cidade. No entanto, eles foram salvos por uma loba que os amamentou, e após isso, os camponeses criaram as crianças. Na fase adulta, Rômulo e Remo voltaram para Alba Longa e tiraram Amulho do trono. Com isso, fundaram Roma em 753 a.C. O período da monarquia. O período da monarquia vai desde 753 a 509 a.C. Roma começou em 753 a.C. e terminou no ano de 476 d.C. Nesse período de tempo da formação do Império Romano, temos três tipos de governo, que são a monarquia, a república e o império. Na monarquia, nós não temos tantos fatos e registros históricos que falem profundamente desse período, mas o que sabemos é que, por ser uma monarquia, ela recebeu o governo de apenas um monarca, ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos de somente uma pessoa, de somente um rei. E, nesse período de tempo, foram 7 reis que governaram a civilização romana, a cidade de Roma. E, nesse período também, é importante nós lembrarmos que o poder dos reis era muito limitado pelo Senado. E o Senado ele era formado pelos patrícios, que eram nobres e grandes proprietários de terra. Além disso também, um fato bem importante nesse período, que é importante nós frisarmos aqui, é que os reis, o poder deles, eles tinham muita autoridade, eles gostavam de ser muito autoritários nessa época. E eles queriam submeter então o seu poder ao Senado. E os patrícios que estavam tomando conta do Senado falaram bem assim, não, vocês não vão tomar conta aqui do Senado. Os patrícios vão começar a ficar revoltados com os reis e vão começar a depor então esses monarcas. E aí, nesse período de depor, de tirar eles do cargo, os patrícios então vão começar a governar no poder, e nesse período de governo, dos patrícios, vai começar então a ser criada a república. Na época, a sociedade da Roma Antiga era constituída por 4 grupos: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Bom, falar sobre esse período de escravos, né, é importante não deixar de falar sobre a Terceira Guerra Civil de Roma. O que foi a Terceira Guerra Civil? Como o nome já está dizendo, a Terceira Guerra Civil, ou seja, tiveram outras 2 guerras que eram revoltas de escravos, né? Teve uma, depois teve mais outra, que é a Segunda Guerra Civil. E aí vem a Terceira Guerra Civil, que é quando o gladiador Espartaco, junto com Enomaus e Crixus, eles se rebelam contra o domínio romano, né? Porque tem-se essa ideia de escravidão como se os escravos fossem pacíficos, né? Ao longo da história. Não foi. Nós temos várias revoltas de escravos ao longo da história, né? Aqui no Brasil, a revolta do Malês, né? Temos a Zumbi dos Palmares, o movimento de resistência negra, mas em Roma também, né? Tanto é que essa Terceira Guerra Civil abalou assim as estruturas romanas, né? Então, se os gladiadores teve uma chance de vencer, olha, é uma questão muito interessante. Não acredito que os gladiadores em si fossem capazes de destruir por inteiro a Roma antiga. E os romanos também não levavam muito a sério, né? Eles não levavam essa revolta muito a sério. Para eles era só uns escravozinhos ali, uma revoltazinha, né? E só quando os gladiadores começam a fazer estrago, né? Aí que eles botam o Crasso no comando e levam um pouco a sério, um pouco. Mas ainda assim eles consideravam os escravos inferiores, e foi por isso que eles ainda penaram um pouco. Mas não acredito que no contexto geral os
gladiadores pudessem destruir a Roma antiga, né? Destruir o Império Romano em si. O Império Romano era duro na queda, né? Tanto é que eles só se destruíram por eles mesmos, né? Pelas suas más administrações e, enfim, falta de investimento em si próprio, guerras internas, era um matando o outro para ficar com o trono, né? Guerra de poder narcisista, né? Mas enquanto tentaram, Aníbal Barca não conseguiu, né? Aníbal tentou, né, subjugar os romanos. Alguns dizem que, alguns historiadores até alegam que ele destruiu Roma porque não quis, mas enfim, o fato é que não o fez, né? Outra classe que formava a Roma antiga eram os plebeus. Estes, por sua vez, eram comerciantes, camponeses, artesãos. Os plebeus eram povos oriundos de cidades conquistadas pelos romanos. Embora fossem pessoas livres, eles não tinham direitos de cidadãos como plebeus. Já os clientes dizem respeito aos prestadores de serviço. Por sua vez, os escravos eram aqueles que realizavam trabalhos e não tinham quase nenhum direito, apenas os seus donos. Era comum pessoas que perdessem em guerras ou tivessem como dívidas, né, não conseguissem pagar certas dívidas, elas se tornavam escravas. A Era da República. A República na Roma Antiga iniciou em 509 a.C., após o rei Tarquínio ser expulso da cidade pelos plebeus e patrícios. As instituições sociais e econômicas durante a Roma Antiga fortaleceram-se e a cidade expandiu o território. A Roma Antiga, nessa época, passou a ser uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo. A República vai ser o período que vai marcar o Império Romano de uma forma intensa, porque nesse período teve vários acontecimentos, né, fatos bons e ruins que houveram nesse período da Roma Antiga, fatos que aconteceram tudo também ao mesmo tempo. E de primeira, na política romana, quem ficou foram os patrícios, até porque eles tiveram a ideia de tirar os reis do poder para instaurar a república, então eles vão ficar no poder nesse período da Roma Antiga, e também, eles ficando no poder, o Senado vai ser o órgão máximo desse período. Com isso, vai se formar também a magistratura, que foi formada pelos magistrados, éditos, questores e muitas outras pessoas que faziam parte de determinados cargos políticos na sociedade romana. Umas cuidavam das finanças da cidade, outras da administração, outras da limpeza e assim sucessivamente. Um fato bem marcante dessa época foi o seguinte, foi que os plebeus não tinham nenhuma participação política, nenhum cargo político. Basicamente, a sociedade romana não se portava muito com os plebeus. Então, por causa disso, eles vão começar a ficar revoltados. Então, o que eles vão fazer? Eles vão sair da cidade de Roma e vão ameaçar os patrícios, dizendo: patrícios, se vocês não derem um cargo político para nós não voltaremos para a cidade de Roma. Então, os patrícios, o que eles vão começar a fazer? Eles vão dar cargos políticos para eles, para os plebeus, e os plebeus, então, vão voltar para a cidade de Roma. E teve 4 cargos políticos que os plebeus tiveram. O primeiro deles foi o tribuno da plebe, que era um cargo que permitia que os plebeus criassem leis, né, e até alterassem alguma que não era do seu agrado. Também, além das 12 tábuas, que compilavam ideias de punição a respeito de certos crimes, até porque essas ideias de punição de alguns crimes que eram cometidos na Roma Antiga eram só faladas, e trazendo elas na forma escrita ficaria de uma forma mais justa. Então também teve a lei da Canuleia, que vai autorizar o casamento entre patrícios e plebeus também. Além dessa lei também, a última que nós temos foi a lei Licínia, que vai autorizar os plebeus também a elegerem os magistrados também naquela época. Os tribunos da plebe, chamado também como tribuno, plebeu ou tribuno do povo, foi uma conquista que viabilizou o primeiro cargo para os plebeus. Por meio desse estabelecimento, os magistrados poderiam vetar qualquer decisão que prejudicasse a classe. Outro fato era que os plebeus tinham o direito de reivindicar as medidas do Senado, assim como incluir seus direitos nas leis de Roma. O que era a Lei das 12 Tábuas? Não apenas os tribunos da plebe, mas outra importante conquista dos plebeus foi a Lei das 12 Tábuas. Ela diz respeito às normas escritas válidas para os patrícios e os plebeus. Antes da Lei das 12 Tábuas, representantes dos patrícios e os pontífices mantinham as normas em segredo, no intuito de se beneficiarem.
Além disso, antes as leis romanas eram contra a plebe e por conta disso, em 462 a.C., o plebeu Terentílio exigiu que fosse publicado um código oficial e legal. Em síntese, com a lei das 12 tábuas, os plebeus conseguiram ter conhecimento das leis escritas de modo que impedissem prejuízos à classe. Por outro lado, os patrícios no início resistiram à medida. Contudo, as novas normas foram estabelecidas e colocadas no Fórum Romano. E assim, gente, só abrindo um parêntese aí sobre essas leis das 12 tábuas, né? Hoje, né, o representante moderno, em uma escala, vamos dizer assim, brasileira, numa escala nacional, seria a Constituição Federal, não é? Que em todos os países tem. Existe uma hierarquia, ou seja, uma cadeia, né, de regras, de comando e de poder entre as leis. Né? Todo país tem a sua Constituição, chamada de Carta Magna. Né? Esse magno vem do latim, quer dizer, né, é grande, a carta grande, a grande carta, ou seja, a grande lei. Né? E aí vai descendo para a Constituição Estadual, depois as leis municipais, as leis orgânicas da cidade e por aí vai. E tudo isso é uma conquista dessas leis das 12 tábuas, porque antes as leis elas eram só passadas oralmente e muitos abusos eram cometidos, até que os romanos contribuíram com essa forma, pelo menos ocidental, né, no ocidente, de colocar essas leis, né, no papel, por assim dizer. E outra conquista dos plebeus, né, lá na Roma Antiga foi as eleições dos magistrados, né, em 362 a.C. Esse episódio estabeleceu a eleição do primeiro cônsul dos plebeus. E aí vem a crise da República. A Roma Antiga na era da República foi marcada por muitos conflitos sociais e pela instabilidade política. Não existe uma data que marque quando começou, assim como o principal fator que motivou a crise da República Romana. Contudo, violências contra escravos, reformas agrárias e guerras internas e externas contribuíram para esse processo. O início do Império Romano. O Império Romano foi formado quando Otávio Augusto, que viveu de 27 a.C. a 14 d.C., foi posto no poder, tornando-se o primeiro César. Após a morte dele, 4 dinastias de imperadores assumiram o poder da Roma Antiga, em um período conhecido como Alto Império, que durou de 27 a.C. a 235 d.C. A queda do Império Romano. Roma possuía uma vasta extensão territorial. No entanto, a administração pública não foi capaz de organizar a civilização de forma ordenada, pois eles realizavam algumas ações, como o abuso de autoridade e poder, o que inviabilizava a continuidade do império. Em razão de uma ruim administração política, o Império Romano chegou ao fim, principalmente por motivos como falta de escravos, o aumento de impostos e principalmente pela invasão dos povos bárbaros à Roma Antiga. O Império Romano sofreu divisão após a morte do imperador Teodósio em 395. Os filhos dele, Honório e Arcádio, assumiram cada um uma região. O primeiro ficou com o Império Romano do Ocidente e o segundo com o Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano era Constantinopla. A região foi invadida pelos turcos, que a conquistaram em 1453. Esse momento é marcado na história como o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Em razão de ataques de bárbaros, assim como falta de organização política, o Império Romano caiu. O último a administrá-la foi Rômulo Augusto.